Oi. Ninguém terceiro ano que eu tô achando. Oi. 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 Oi, quem tá aqui? E aí, galera? Bom dia aí para vocês. Bom dia. Estão conseguindo me ouvir? Ei. Show. Então vamos lá, galera. Eu preparei aqui, né, uma aula sobre potencial elétrico para gente, porque tem 2 capítulos aí, a parte de eletrostática, como eu havia dito para vocês, é uma parte de que a gente precisa ter uma ideia, no geralzão, precisamos ter uma ideia, mas não nos preocuparmos muito com a parte matemática. Na realidade, vocês só vão se preocupar com a parte matemática a partir do momento que a gente começar a estudar corrente elétrica. Mas eu preciso ter uma ideia, eu preciso ter uma ideia de processo de eletrização, eu preciso ter uma ideia de quantificação de carga, eu preciso ter uma ideia de força elétrica, eu preciso ter uma ideia de campo e eu preciso ter uma ideia de potencial para que eu possa entender o que é a diferença de potencial. Então, esse é o nosso trabalho de hoje. Né? Nossa ideia hoje é começar a entender o que seria potencial elétrico, como que eu posso ter uma ideia de potencial elétrico comparando com outros potenciais que vocês já conhecem. Então, essa aula aqui é uma aula da Física 2, elétrica. Eu estou fazendo uma síntese da aula 7 e aula 8, tá? Fazendo uma síntese, né? A gente vai começar hoje. Deixa eu colocar lá no livro de vocês, que aí acho que fica um pouco mais claro para vocês poderem dar uma ideia do que nós estamos falando e do que eu estou discutindo com vocês. Então, ó, colocando a Física 1, não, estamos na Física 2, livro 2. Vamos lá, livro 2. Então, eu estou falando da aula 7 e aula 8. A aula 5 e 6 era só para a gente ter uma ideia. Eu fiz um estudo dirigido, algo bem simples e tal. Então, aula 7 e aula 8 hoje. Vou tentar sintetizar. Assim, não precisa ir lá para a apostila fazer esses exercícios bastante matemáticos, eles são muito mais matemáticos do que teóricos, eles precisam se preocupar com a parte teórica, tá? Sempre se preocupando com a parte teórica até agora. Então, ó, aula 7, aula 8, vamos ver o que nós conseguimos aí discutir aqui. Então, vamos lá. Qualquer dúvida pode fazer pergunta, né? Qualquer dúvida, Física 2, tá, Júlio, isso aí, Física 2, aula 7 e 8. Primeiro vamos discutir. Assim, a gente... todo mundo já observou, todo mundo já olhou isso no cotidiano, que os pássaros conseguem pousar, né, em fios de alta, mesmo esses fios sendo de alta tensão. Aí nos perguntamos assim, poxa, por que esses pássaros não são eletrocutados? Né? A primeira pergunta, quando criança, hoje algumas pessoas já sabem porque a galera do segundo ano já coloquei inclusive isso como uma questão de prova, né? Então a questão já sabe, tem uma ideia já do que é, já tem aquela... Então, o que acontece? Para que a pessoa seja eletrocutada,
precisa ter corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Fluxo ordenado de cargas elétricas. A gente vai discutir corrente elétrica num capítulo à parte, mas só para a gente entender o que é diferente de potencial. Então, para que esses pássaros sejam eletrocutados, precisaria, por eles, passar cargas elétricas. Só que essas cargas elétricas só vão entrar em movimento em um local, ou seja, em um ponto que ocorrer diferença de potencial. Como eles estão sobre o mesmo fio, eles estão numa região, grave esse nome, uma região equipotencial, equi de igualdade, potencial. Então, eles estão pousados em um fio que tem o mesmo potencial em toda a sua dimensão. Se por acidente eles tocassem um outro fio, aí eu teria uma diferença de potencial, eles seriam eletrocutados e, consequentemente, poderiam morrer, tá? Então, só vai aqui, ó, só vai haver, deixa eu colocar aqui, vamos sublinhar isso aqui, só vai haver uma corrente elétrica se ocorrer o que nós chamamos de DDP, diferença de potencial. Mas o que vem a ser DDP? Esse é o nosso objetivo, né? Vai começar hoje aqui, então, a discutir isso. Vamos imaginar que eu tivesse aqui uma caixa d'água em um lado esquerdo e uma caixa d'água no lado direito. Sim? O que aconteceria se a gente abrisse esse registro? Será que a água sairia da caixa esquerda e iria encher a caixa direita? Vamos abrir isso para ver o que vai acontecer. Ao abrir, o que nós observamos? Né? Que ao eu abrir, a água saiu da caixa esquerda e foi para a caixa direita, mas ela não foi toda. E por que essa água foi espontaneamente para outra caixa? Porque tinha um desnível de água, uma diferença de pressão. Então, o que movimentou essa água da caixa d'água da esquerda para a direita foi uma diferença de pressão. Então, existia algo diferente entre as duas caixas. Porque se tivesse igual, essas caixas não iriam, essa água não sairia espontaneamente de uma caixa para outra. Tá? Mas, voltando aqui, né, nós percebemos que esse nível da água, onde a setinha azul que está falando aonde que estava, ela desceu até que os níveis se tornaram iguais. Agora eu posso abrir, posso fechar esse registro que nada vai acontecer. Porque agora estão que no mesmo nível. Se eu estivesse falando de eletricidade, eu poderia dizer que essas duas caixas d'água agora se encontram em regiões de mesmo potencial elétrico. Ou seja, analogamente falando, né, seria simplesmente como os pássaros pousados lá em um único fio. Eles pousaram em uma região que tem mesmo potencial. Mesma coisa a caixa d'água. Então, se eu abrir esse registro, nada vai acontecer, porque agora a água está no mesmo nível, logo estão submetidos aqui, nesse caso, a uma mesma pressão. Se não há mais diferença de pressão, se não há mais um desnível, esse registro aqui para a gente vai ser diferente. Abrir ou fechar, não vai mudar. É o que acontece com essas cargas elétricas. Nós vamos nos restringir aos elétrons, porque nós estamos preocupados, lá na química, lá em eletroquímica, a gente está preocupado com as cargas, com os íons. Aqui na física, nós estamos preocupados simplesmente com os elétrons, que são os elétrons que irão migrar, né, em um condutor. Então, fazendo uma analogia com as caixas d'água, que tinha níveis de água diferentes, e aqui tinha uma quantidade, um nível maior, fez com que a água descesse para essa outra caixa até se igualarem no mesmo nível, eu posso pensar que é a mesma coisa. Então, o que acontece aqui? O que vai fazer esses elétrons se movimentarem? É a diferença de potencial. Então, eu tenho diferença de potencial, tensão, DDP, tudo é a mesma coisa. Então, olha só, a tensão, o que a tensão está fazendo? Está empurrando essas cargas elétricas de um ponto para outro ponto. Então, isso eu chamo de DDP, diferença de potencial. A gente poderia, né, assim, nós vamos continuar a aula, claro, vou mostrar para vocês alguma parte matemática, até para a ansiedade dos capítulos, mas pensando em Exame Nacional do Ensino Médio, o que vocês precisam saber é nesses 3 slides eu disse. Claro que eu vou colocar agora algumas situações, problemas, né, para a gente. Então vamos fazer uma analogia. O que seria energia potencial? Eu poderia apontar para qualquer... Deixa eu ver quem está aqui, né? Porque aí eu vou dar um exemplo de quem está assistindo a aula, fica mais fácil.
A Alice não me falou o que quer fazer ainda. A Bárbara falou o que ela gostaria de fazer. A Bárbara falou que queria fazer psicologia. Então eu posso virar para a Bárbara e falar assim, Bárbara, você tem um grande potencial para ser uma psicóloga. Ter potencial não quer dizer que já é, quer dizer que ela tem todas as características, mas ela ainda não é. Então, quando eu falo de energia potencial na física, quer dizer que um determinado corpo tem capacidade de entrar em movimento, mas ainda não entrou. Entendeu? Então, ele pode vir a entrar em movimento, mas ele ainda não entrou em movimento. Isso é que eu chamo de energia potencial. O que é energia? É a capacidade de realizar trabalho. Se tem trabalho, tem que ter deslocamento. Então, se tem deslocamento, eu tenho um determinado movimento. Então, se eu falo que algo tem energia potencial, eu estou dizendo que esse objeto, né, esse corpo, tem capacidade de se movimentar. Mas ele ainda não se movimentou. Porque se ele estivesse movimentando, eu não chamaria de energia potencial, chamaria de energia cinética. Tá. Beleza, vamos continuar então. Galera, energia potencial gravitacional, a energia potencial gravitacional, você concorda que se eu largar um objeto a determinada altura do solo, esse objeto por si só ele caminha para o solo, ele desloca para o solo? Essa energia eu chamo de energia potencial gravitacional. Show? A mesma coisa acontece com uma pedra, né? Se eu estou em cima de um morro e eu abandonar esse objeto, ele vai rolar espontaneamente até uma região de menor potencial. O que causou esse movimento dessa pedra? Uma diferença de potencial. Agora, essa pedra jamais sairia daqui e viria para cá, por exemplo. Ó, vou desenhar ela jamais faria esse movimento aqui. Porque aqui eu tenho uma região de mesmo potencial. Então, para ter movimento, para ter deslocamento, eu preciso ter uma diferença de potencial. Nesse caso, eu estou falando de potencial gravitacional. É porque eu precisava de uma associação, eu precisava de um ponto de partida para que vocês entendessem potencial elétrico. Então, se vocês recordarem um pouquinho lá do primeiro ano, vocês já sabem que energia potencial gravitacional é o produto da massa vezes a gravidade vezes a altura e ela é medida em Joule. Toda vez que eu quero calcular energia, a unidade medida para energia é Joule. Existe caloria. Caloria eu uso lá na calorimetria, mas também poderia ser calculada em caloria. Mas no Sistema Internacional de Unidades, ela é medida em Joule. Galera, nós temos vários exemplos, né, de energia potencial gravitacional no cotidiano. Por exemplo, uma cachoeira, uma queda d'água, uma represa, uma usina hidrelétrica. São todas situações no cotidiano que nós temos aí um movimento causado por uma diferença de energia potencial. Se a gente fosse calcular o trabalho da força-peso para uma determinada energia potencial gravitacional, esse trabalho ele independe da trajetória. Então, para qualquer trajetória, não me interessa se esse objeto vai sair daqui fazendo pirueta até chegar aqui, não me interessa se ele vai fazer esse zigue-zague até chegar aqui. O que me interessa é que altura. Qual a diferença de altura que ele tem, da onde que ele saiu até onde ele chegou? É isso que eu vou fazer para calcular o trabalho da força-peso. A massa desse objeto, a gravidade, vezes a diferença de altura que ele estava e agora ele está. Galera, fazendo a mesma analogia, nós podemos dizer que a energia potencial dividido pela massa de qualquer corpo, olha só, é uma função, né, uma igualdade da gravidade vezes a altura. E aí nós vamos levar isso aqui lá para a elétrica. Já que nós estamos fazendo uma analogia de energia potencial gravitacional com energia potencial elétrica, eu posso dizer que a energia potencial elétrica de qualquer, que é o potencial elétrico de qualquer carga, né, de qualquer região no espaço, dividido por sua carga, vai ser igual a seu potencial elétrico. Então, ó, a energia potencial elétrica dividido pela carga vai ser igual ao meu potencial elétrico naquele ponto. Lembrando que potencial elétrico, energia potencial elétrica, é uma grandeza escalar. Logo, ela pode ser positiva, negativa
ou nula. Eu vou dar um exemplo disso aqui para gente, para que nós possamos entender. Então, ó, esse U aqui, ó, esse U vai ser o nosso potencial elétrico. Esse é P, energia potencial. E Q, carga. A energia potencial, galera, ó, não é medida em joule. Eu não falei para vocês que energia é ser medida em joule. Carga é medida em coulomb. Quando eu divido joule por coulomb, eu vou obter o quê? Volt. Então, quer dizer que meu potencial elétrico é medido em volt. O que significa dizer 1 volt? 1 volt quer dizer que se eu colocar uma carga de 1 coulomb, ela vai adquirir energia de 1 joule. Então, quando eu falo, assim, aqui, esse potencial desse fio aqui é 120 volts. Quer dizer que para cada coulomb de carga eu tenho 120 joules de energia. Então você fala, olha, qual a energia da sua casa? É 220 volts. Quer dizer o quê? Que para cada um coulomb de carga eu tenho 220 joules de energia para realizar um determinado trabalho. Tá? Girar alguma coisa, ou etc. Olha aqui o exemplo aqui, ó. Um ponto do campo elétrico tem potencial de 120 volts. Potencial. Quando uma partícula de carga 1 coulomb é colocada nesse ponto, adquire energia potencial igual a... Então, é só substituir. Ó. O que é esse 120 volts? É o potencial, esse U. Então, ficaria assim, ó, 120... Ele quer saber a energia, então eu não tenho essa energia que ele vai adquirir, essa energia potencial dele, dividido pela carga que ele falou que era 1. A gente vai multiplicar cruzado aqui, galera. Ó. Então, quer dizer que a energia potencial que esse corpo vai adquirir nessa região de potencial de 120 volts e para 1 coulomb, ela vai ter 120 joules. Ficou feio aqui o 120, mas eu acho que dá para entender. 120 joules. Tá? Como eu disse para vocês, a gente pega essas pilhas alcalinas que nós usamos no nosso cotidiano, pilhas, por exemplo, para controle remoto, para controle de joystick, para N situações, normalmente elas têm 1,5 volts. O que isso significa dizer? Significa dizer que para cada 1 coulomb de carga, aquela pilha fornece 1,5 joules de energia. Ela conseguiria realizar um trabalho de 1,5 joules. Galera, e agora nós precisamos relacionar matematicamente isso aí. Né? Nós precisamos, então, juntar todos esses conhecimentos que nós já temos, pegar um pouco lá do primeiro ano, pegar um pouco agora do segundo e um pouco que nós estudamos esse ano, juntar tudo em uma única forma. Nós vamos ver se nós conseguimos fazer isso. Né? Então, vamos lá, por etapas. Galera, acompanhe aqui o raciocínio comigo, por favor. Então, vamos de novo. O que é trabalho? Trabalho lá da mecânica é força vezes deslocamento. Só que eu estou falando de trabalho elétrico. Né? Estou falando de trabalho elétrico. Eu não estou falando de... Alguém perguntou alguma coisa aqui. Só um minutinho que eu vou responder aqui. Deu o Murilo aqui rapidinho. Então, olha só, gente. Trabalho de qualquer coisa é igual a força vezes deslocamento. Só que eu estou querendo calcular trabalho da força elétrica. Trabalho da força elétrica. Então, quer dizer o quê? A força elétrica é o produto entre campo elétrico vezes a carga. Então, nós aprendemos já lá nesse ano, né, que campo elétrico, ó, Ezinho de campo, é igual a força elétrica dividido pela carga. Isso aqui é um Qzinho. Então, se eu multiplicar cruzado aqui, ó, então quer dizer que eu posso substituir força pelo produto campo vezes carga. Está aqui. Então, quer dizer
que se essa carga aqui passa para lá dividindo, eu posso dizer que a razão, trabalho da força elétrica dividido pela carguinha, vai ser igual ao campo vezes D. Nós já aprendemos, já tem nesse capítulo aqui, ó, que para campos elétricos uniformes, esse produto campo vezes distância é igual a potencial, ou DDP, caso queiram. Calma, não chegar lá em DDP. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que essa razão aqui, ó, TQ, quem é T? Trabalho dividido pela carga, vai ser igual ao potencial elétrico. Show? Ó, potencial elétrico. Galera, lembra que esse cara aqui é medido em volts? E lembra que esse cara aqui é medido em metros. Então, quer dizer que meu campo elétrico vai ser medido em volts por metro. Calma aí. Ah, professor, qual é a forma importante disso tudo? É você saber isso aqui, ó. Potencial elétrico determinado ponto em um campo elétrico nada mais é do que campo vezes distância. Então, quer dizer que para distâncias diferentes eu vou ter potenciais diferentes. Para distâncias iguais eu vou ter potenciais iguais. Tá? Essa é a forma mais importante para memorizar aí. Então, professor, mas cara, ficou confuso pra caramba. Eu não sei se eu consigo fazer alguma coisa. Eu não sei, cara. Tá muita fórmula, muita coisa para calcular. Eu tô doidaraço aqui. Um monte de fórmula, calcula trabalho, calcula potencial, calcula isso, calcula aquilo. Então, vamos ver se nós conseguimos resolver alguma questão. Peguei lá da aula 7. Então, uma questão lá da aula 7, página 24. Você pode até abrir a apostila lá, né, para que vocês vejam se vocês conseguem fazer a mesma analogia que eu. Então, duas cargas elétricas, Q1 de mais 1 cônube e Q2 de menos 2 cônubes, se movimentam em um campo elétrico uniforme de intensidade 2 newtons por cônube. Então, ele me deu o campo elétrico, ele me deu os valores das cargas até agora. Sabendo-se que a carga Q1 percorre o caminho A, B, C e D. E a carga Q2, o caminho M vezes N, MN, conforme o esquema a seguir. Pode-se afirmar que o trabalho da força elétrica realizado sobre as cargas Q1 e Q2 são, respectivamente... Galera, primeira coisa, vocês estão percebendo ali que, já que potencial elétrico é um produto entre campo vezes distância, então vamos supor que esse meu campo elétrico foi gerado aqui, ele é uniforme, então aqui tem a placa positiva e aqui tem a placa negativa. Então, esse ponto que eu tracei, a linha vermelha aqui, é um ponto que as distâncias dessa placa positiva até ele são iguais. Ó. Então, daqui mede a mesma distância que aqui, que aqui, que aqui, que aqui. Então, aqui é uma região equipotencial. Repare que a carguinha A, ela saiu, foi para B, então ela mudou, então ela teve uma diferença de potencial. Então aqui teve um trabalho realizado. Depois de B para C não tem diferença de potencial, então não teve trabalho. Depois de C ela voltou para D. Então quer dizer que o trabalho total de A, ela saiu de uma região que tinha um potencial, ela deu uma volta na região e voltou para a região que tem o mesmo potencial. Gente, se não tem diferença de potencial, não tem trabalho realizado. Então, já sei que a carga A, que a força elétrica sobre a carga A, não realizou o trabalho. Então, anote isso aí. Só há trabalho em situações em que há deslocamento para regiões de diferentes potenciais. Se essa carguinha saiu de uma região e para outra, e essa outra região tem o mesmo potencial, não houve trabalho. Para ter trabalho, ela tem que sair de uma região de um potencial e ir para outro. Então, como A deu uma volta no circuito, se ele perguntasse assim, qual é o trabalho de A para B? Aí eu ia calcular. Qual é o trabalho de B para C? 0. E qual é o trabalho de C para D? Também teria um valor. Mas o trabalho total de A até chegar a D foi 0, já que ela voltou para uma região que tinha mesmo potencial. Então, A é 0. Então, eu já cortei aqui, ó. Não é a letra A, não é a letra C e não é a letra D.
Letra E, desculpa. Letra E. Agora, só pode ser B ou C. Agora, eu preciso calcular, então, o da carga M. Gente, trabalho é força vezes deslocamento. Perfeito? Deslocamento. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. O que é força? Campo vezes carga. Então, ficou assim. Vamos colocar isso nas fórmulas, então, para a gente poder entender. Ó. Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então, para a gente não entrar em trabalho matemático, a gente sempre vai pegar a distância em linha reta. Tipo, distância dos pontos equipotenciais. Então, ela saiu daqui e veio para cá. Então, qual é a distância que ela percorreu entre os dois pontos de potenciais diferentes? 2 metros. Ah, professor, mas ela fez deslocamento diagonal. Não me interessa. Me interessa, na realidade, é o seu deslocamento, a distância entre as duas regiões de potenciais diferentes. Então, vamos substituir. F eu troquei por E vezes Q. E D está aqui. Por que o cosseno diminuiu? Porque sempre eu vou usar regiões, deslocamentos perpendiculares às regiões de potenciais. Então, ó, 2 era o campo, menos 2 é carga 2, e 2 é o deslocamento que ela teve de 2 metros. Está aqui, ó, 2 metros. Ela saiu dessa região e veio para essa. Independentemente disso aqui. Sim? Aí, olha só, galera. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 8 joules. Então, a alternativa para a gente, letra D. E aí? Difícil? Dá para fazer, né? Fazer mais uma. Página 25 agora. No interior das válvulas que comandavam os tubos de antigos televisores, os elétrons eram acelerados por um campo elétrico. Supondo que um desses campos uniforme e de intensidade 4 vezes 10 elevado ao quadrado Newton por Coulomb acelerasse um elétron durante um percurso de 5 vezes 10 a menos 4 metros. E sabendo que o módulo da carga elétrica de um elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, a energia adquirida pelo elétron nesse deslocamento era de... Cara, se ele quer saber energia, ele quer saber o trabalho. O que é energia? Capacidade de realizar trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Gente, em nível médio, sempre nós vamos riscar esse cosseno aqui, ó. E nós vamos falar que o deslocamento e a força são paralelos. Se são paralelos, o ângulo é 0 grau e o cosseno de 0 é 1. A gente vai riscar. Então, eu vou substituir a força por E vezes Q. E agora eu vou substituir os lados. E vale quanto? Está aqui, ó, 4 vezes 10 ao quadrado. Q vale quanto? 1,6 vezes 10 a menos 19. E o deslocamento que esse elétron teve? 5 vezes 10 a menos 4. Vou multiplicar os números. 4 vezes 1,6, 6,4 vezes 5, 32. Sim? 32 vezes 10 elevado a menos 19. Ó, vamos ver quanto que vai dar isso aqui. 32, então aqui deu 32. Coloquei o resultado já simplificado. 32, que é 4 vezes 6, 6,4. 6,4 vezes 5, 32. 10 elevado a menos 23, menos 2, 10 elevado a menos 21. 10, opa, ficou 10. Aqui era 10, tá? Era para ser 10. Deixa eu apagar isso aqui. Borracha. Vou apagar isso aqui. 32 vezes 10. Repete a base. 2 menos 19 menos 17. Menos 17 menos 4 menos 21. Aí, como 32 não está em notação científica, nós andamos uma casa para frente. E aí, ó, aumenta a unidade. Menos 21 mais 1 virou o quê? 20. Tá aqui, ó. 3,2 vezes 10 a menos 20. Exercício, resposta à letra B. Então, resolvi 2 questões aí pra gente. Seguindo. Potencial elétrico agora. Galera, nós já aprendemos que potencial elétrico é o produto entre campo vezes a distância desse ponto nesse campo uniforme. Então, eu posso
mexer um pouquinho com a fórmula e dizer que potencial elétrico nada mais é do que energia potencial desse ponto dividido pela carga que eu coloquei para se movimentar nesse ponto. Então, eu posso dizer que a energia potencial dividida pela carga nesse ponto vai ser igual a K, Q, porque KQ é daqui, ó. Como é que eu calculo o campo elétrico? KQ dividido por D ao quadrado. Sim? Só que tem o D dessa fórmula aqui ainda. Então, eu vou cortar esse D e vou cortar esse quadrado. Então, ficou assim, ó. U, que é o potencial em determinado ponto de um campo elétrico, é igual à constante eletrostática desse meio, dividido pela carga, ó, carga que gerou esse campo, dividido pela distância. Então, essa aqui é a fórmula, uma segunda fórmula que nós precisamos memorizar. Então, nós chegamos à seguinte situação. A diferença de potencial entre dois pontos, eu posso usar U ou V, eu vou partir de agora usar V, mas quem quer usar U pode usar U. Então, a diferença de potencial entre dois pontos vai ser sempre potencial, no caso, diferença de potencial entre A e B, potencial de A menos potencial de B. Lembrando que para eu calcular o potencial de A, como é que ficaria o de A? O A, ou VA, seria igual a K, Q, dividido pela distância até esse ponto A. Como que ficaria o potencial do ponto B? K, Qzão, que é a carga que gerou, dividido pela distância desse ponto B. Galera, ficaria mais ou menos assim. Então, ó, essa carga positiva, se eu colocasse nesse campo, ela seria repelida por essa carga geradora. Então, isso aqui é o meu Qzão, tá? Isso aqui é o Qzão, esse aqui é o Qzinho. Então, se eu colocar essa carga aqui, ela não vai deslocar daqui para cá espontaneamente. Então, quer dizer que qual a diferença de potencial entre esses dois pontos? Então, eu vou pegar aqui, ó, diferença de potencial de dois pontos, vou calcular aqui o potencial de A, o potencial de B, e vou calcular a diferença de potencial. Tá. Qual é a fórmula, então, mais importante aí, né? Nós já vimos três. Eu vou depois fazer um resumo para a gente das três fórmulas que nós precisamos saber dessa aula 7 e aula 8. Galera, olha só. Para ter trabalho, eu preciso ter uma carga, independente se ela é positiva ou negativa, e eu preciso ter, ó, diferença de potencial. Então, essa fórmula aqui, ela pode ser resumida assim, ó. Trabalho, no livro de vocês, trouxe W. Você pode usar W também. Trabalho, então, vai ser igual a diferença de potencial vezes essa carga que eu coloquei ela para movimentar. Então, se não tem diferença de potencial, então aqui vai ficar zero. Então, não me interessa o valor da carga. Zero vezes qualquer valor, você sempre zero. Então, para ter trabalho, você tem diferença de potencial, você tem uma carga para ela colocar em movimento, ou afastamento, ou aproximação. Essa fórmula está resumida aqui. Eu vou sempre representar DDP por U ou por V. Então, se eu colocar V ou eu colocar U nos exercícios, quer dizer a mesma coisa. Estou falando de DDP. Tá? Estou falando de DDP. Dependente, se eu coloquei V ou U, eu estou falando de DDP. Tá? Galera, então o trabalho é igual a Q vezes U ou Q vezes V ou V vezes Q, como vocês queiram escrever. Tá? Mais uma equação. Né? Então, gente, caramba, vocês perceberam que na eletrostática, gente, é equação pra caramba. Então, eu uso equação para quantificar a carga. Eu uso equação para calcular a força. Eu uso equação para calcular o campo. Campo, eu tenho duas fórmulas, né? Eu uso a equação para calcular energia potencial, para calcular trabalho, para calcular diferença de potencial. Então, fórmula para caramba. Então, eu não gostaria que vocês ficassem presos a essas fórmulas, mas sim as aplicações teóricas. E aqui, uma questãozinha para a gente fazer, a gente abrir aí para questionamentos, perguntas e dúvidas. Galera, olha só, o esquema a seguir representa um campo elétrico uniforme, no qual as linhas verticais correspondem a superfícies equipotenciais.
que quer dizer isso? Que esse ponto aqui, ó, 100 volts, independente se ele está aqui, se ele está aqui, se ele está aqui, se está sobre essa linha aqui, o potencial dessa região é 100 volts. Uma carga elétrica puntiforme, o que é puntiforme? Quer dizer que a massa dela é desprezível, de intensidade 400 microcoulombs, colocada no ponto A, passa pelo ponto B após algum tempo. Então, se eu coloquei esse corpinho aqui, A, e ele foi para B. Gente, primeira coisa que eu perguntar para vocês. Se eu perguntasse para vocês, ele falou intensidade, ele disse se a carga é positiva ou negativa. Vocês acham que esse corpinho puntiforme, ele é positivo ou é negativo? Interage comigo aí. Vamos lá. É positivo ou é negativo? O que vocês acham? Vocês acham que essa carguinha aqui, que se movimentou de A para B, ela é positiva ou é negativa? E aí? Positiva ou negativa? Fala para mim. Se vocês conseguem... Lembra? Cargas elétricas positivas sempre vão se movimentar no sentido do campo elétrico. O campo elétrico não tem sentido para a direita? Então, se essa carguinha está indo para a direita, ela é positiva. Se ela estivesse indo para a esquerda, no sentido oposto, aí ela seria negativa. Isso eu não posso esquecer. Tá? Isso aí é teoria, eu não posso esquecer. Galera, qual é o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar essa carga entre os pontos A e B? Só que ele quer que eu transforme tudo na potência 10 a menos 3. Então vamos lá. Galera, olha, eu tenho uma diferença de potencial. Eles são um potencial de 100 para 20. Então tem diferença de potencial. Então tem trabalho. Olha, as fórmulas que a gente vai usar então. Trabalho não é igual a diferença de potencial vezes a carguinha? Tá. A diferença de potencial, A e B, ó, 100 menos 20. A carga, 400 micro. Eu troquei o micro por 10 a menos 6. Então, 100 menos 20 vão dar 80. 80 vezes 400 vão dar 32.000 vezes 10 a menos 6. Só que ele quer 10 a menos 3. Então, vou ter que andar 3 casinhas para frente, ó, para aumentar. 1, 2, 3. Então, virou quem? Ah, eu coloquei menos um zero aqui, é 32.000. Tem mais um zero aqui, eu coloquei 3.200. Porque 1 zero do 80 e 2 do 400, então são 3 zeros. 8 vezes 4, 32. Então dá 32.000. Andando 3 casinhas para frente, virou quem? 32. Então, 32 vezes 10 a menos 3. Alternativa letra D. Galera, assim, para concluir a aula 8, tem a questão de potencial em corpos esféricos. Galera, eu particularmente, eu não vou trabalhar esse tópico aí, porque é um tópico que a gente deixa aí para algumas pessoas que querem fazer, por exemplo, o Murilo, que quer fazer ITA. O Murilo pode seguir em frente e sentar o pau nos capítulos. Vocês, eu gostaria só que vocês entendessem a parte teórica, a parte matemática não. Então a gente não pode, nós estamos encerrando, né, nosso bate-papo aí de eletrostática. Eu gostaria que vocês, para a prova do Enem e para qualquer outro vestibular, exceto ITA, IME, eu quero que vocês entendam o seguinte: vocês vão saber como que eu posso eletrizar um corpo. Você tem que saber que cargas elétricas de mesmo sinal e sinais opostos, de mesmo sinal, se repelem, de sinais opostos se atraem. E eu preciso saber que a força elétrica ela é diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional à distância que os separam. Que quanto mais próximos esses corpos estiverem, maior será a interação entre elas de repulsão ou de atração. Eu preciso saber o que é campo elétrico, olhar para o desenho, saber se aquela carga é positiva ou é negativa, saber o que é blindagem eletrostática, saber o que é gaiola de Faraday, perfeito? E agora, saber que para ter movimento de cargas elétricas, eu preciso de ter o quê? Uma diferença de potencial. E o que é potencial? Potencial é uma região. Então, eu tenho uma região, vamos tentar ilustrar isso para vocês. Então,
suponhamos que eu criei uma carga positiva aqui, então quer dizer, em torno dessa carga aqui tem incontáveis pontos que se eu colocar uma outra carga aqui, então vamos supor que aqui é um ponto, eu vou colocar uma carguinha negativa aqui. Você concorda que essa carga negativa ela pode se movimentar agora? Ela pode ser atraída por essa carga? Então quer dizer que esse ponto é um ponto que existia um potencial. Ou seja, naquele ponto tem capacidade de colocar uma carga em movimento. É só isso que vocês precisam saber. É só isso. Vocês precisam saber disso. E que cargas positivas migram no sentido das linhas do campo elétrico. Ou seja, cargas positivas migram de uma região de maior para menor potencial. Já cargas negativas vão migrar ao contrário. Elas vão sair de uma região de menor para maior potencial. É só isso que vocês precisam saber em eletrostático. Perfeito? Galera, alguma dúvida aí? Algum problema? Como é que nós estamos aí? Tem alguma dúvida? Posso seguir? Dúvidas? Show. Então vamos. Galera, essa aqui é a continuidade da aula que eu falei para vocês, que são sobre corpos. Então, suponhamos que eu tenho uma carga positiva geradora, isso aqui é meu Qzão, e ao entorno dessa carga, ó, concêntrico, o que eu falo concêntrico? Quer dizer que essa carga é o centro. Então, se eu faço regiões concêntricas, vou virar círculos, né? Então, quer dizer que essas linhas concêntricas, essa carga geradora, são regiões equipotenciais. Então, quer dizer que todo mundo que está sobre essa linha aqui tem potencial de 8 volts, todo mundo que está aqui tem potencial de 5 volts. Nós costumamos, a nível médio, trabalhar com regiões equipotenciais, que eu já disse para vocês o que é uma região equipotencial. São regiões que têm o mesmo potencial. E essas superfícies, as regiões equipotenciais, sempre serão perpendiculares à linha de força do meu campo elétrico. Então, quer dizer que não me interessa se o corpo está aqui, aqui ou aqui, vai ter o mesmo potencial. Se ele está aqui, aqui tem um potencial diferente desse, mas esses pontos alinhados aqui terão sempre o mesmo potencial. Tá? Galera, outra coisa importante também que eu quero que vocês saibam que no sentido da linha de força do meu campo elétrico, meu potencial ele diminui. Então, meu potencial em A, ele é maior do que B, B é maior do que C. Então, no sentido das linhas, ó, sentido dessa linha, ela está indo da esquerda para a direita. Então, o que está acontecendo? Ela diminui. Então, eu não precisava, a partir de agora, não precisa mais trazer essa legenda. Ó, não precisa mais. No sentido da linha de força, meu potencial elétrico diminui. Se eu colocar uma carguinha positiva aqui, ó, para onde que ela vai? Ela vai para a direita, ela vai no sentido da linha. Se eu colocar uma carga negativa aqui, para onde que ela vai? Ela vai para a direita? Não, ela vai para a esquerda, ela vai no sentido oposto da linha de força desse meu campo elétrico. Tá? Então, nós já aprendemos que quando a carga é positiva, as linhas de força são sempre divergentes, saem dela. E cargas negativas, elas são convergentes. Perfeito? Sim? Nas minhas cargas positivas, lembra que eu disse para vocês, a gente tem que memorizar isso, ó, o potencial de A, ó, maior do que de B, B maior do que o de C. No sentido da linha do campo elétrico, meu potencial diminui. Olha aqui a carga negativa. Só que, professor, por que você está falando que o potencial de C é maior do que o de B? Porque aqui a linha está nesse sentido. Ó. Cargas negativas, as linhas de força ó, entram nela. Então, então, quer dizer que se a minha carga é negativa, o potencial em C é maior do que o potencial em B, que é maior do que em A. Tá? Então, compare aqui as diferenças nos desenhos. Galera, caso eu queira somar um potencial criado por várias cargas, é uma soma algébrica, não é uma soma
vetorial. Então, Judaci, eu quero calcular qual é o potencial resultante nesse ponto. O que eu vou ter que fazer? Vou calcular o potencial gerado por essa carga 1 aqui, o potencial nessa carga 2 aqui e o potencial para essa carga 3. Depois eu somo algebricamente. Perfeito? Lembrando que, para calcular potencial naquele ponto B, eu teria que fazer isso aqui, potencial lá, é igual a constante, a carga dividido por D. Então, Kzão de constante, Qzão de carga que está gerando esse potencial aqui, dividido por essa distância aqui. Lembra que como o potencial é uma grandeza escalar, então se essa carga for positiva, eu tenho que colocar mais o valor dela. Se ela for negativa, eu tenho que colocar menos. Tá? Então, eu faria isso para a carga 1, depois eu faria isso para a carga 2, trocaria aqui, depois eu faria isso para a carga 3, trocaria aqui. Então, eu teria 3 valores e eu faria a soma resultante. Galera, é isso aí. Nossa aula 7 e 8 foi. Encerramos a nossa aula. Galera, amanhã nós vamos continuar com a nossa aula lá de orgânica. Vamos encerrar aquele livro lá de orgânica, né? Amanhã. Provavelmente eu devo ir para o quadro lá amanhã, né? Lá para a escola, vou poder fazer no quadro. Qualquer dúvida aí, pode me chamar aí no WhatsApp, pode fazer o que vocês acharem conveniente. Na verdade, estaremos aí disponível aí mais de... Isso aí, Flamengo. Eu tô com saudade do Flamengo. Não mais que vocês, né? Tá? Não mais que de vocês. Mas tô com muita saudade de vocês. A gente é complexo. Já disse para vocês isso inúmeras vezes, né? Dá muita saudade desse ambiente que nós estamos acostumados a viver, compartilhando espaços. Mas vai passar tudo isso. Galera, um abraço aí. Tamo junto. Tá? Tamo junto. E a Thalys perguntou se eu vou enviar esse slide. Vou enviar sim, tá? Todo material que eu trabalhar por slide, eu vou enviar para vocês sim. Pode ficar tranquilo, tá? Vou enviar. Agora mesmo, já vou fechar aqui a aula e já mando para vocês os slides. Galera, olha só, um abração aí. Tamo junto. Um abraço e um beijo em todos vocês aí. Fui. Gustavo. Um abraço. Fui.